A gente vai gravar pra vocês a história de como eu comecei no fisiculturismo até a conquista do meu Procard. Começando lá na adolescência, quando eu era molecão de tudo, tentando convencer a minha família de que tomar esteroides não ia me matar. Chegamos no café. Aqui é uma cafeteria bem legal, ela é meio que conceitual, tá vendo? Eu sempre passo aqui na frente, mas nunca parei pra entrar. Vou ver se eu como alguma coisinha também. Hoje é meu último dia antes de voltar pra dieta. Obrigado, viu? Valeu. No final eu decidi tomar um suco, porque eu cheguei aqui e eu vi esse suco no cardápio, então deu vontade. Vamos lá, vamos bater um papo então. Então, como começou a minha trajetória no fisiculturismo? Bom, tudo começou quando eu tinha 15 anos. Eu já competi em vários outros esportes. Eu já tinha sido campeão em outros esportes. E o esporte que eu praticava antes do fisiculturismo era natação. Eu tava indo muito bem pra natação e adivinha só, eu queria ir pra Olimpíadas. Nossa, falei errado. Eu tinha a meta de ir pra Olimpíadas porque eu sempre gostei de competir e de ser o melhor. Isso sempre foi nato de mim. Eu não aprendi em nenhum lugar, eu cresci assim, é da minha personalidade. E eu queria ir pra Olimpíadas porque eu admirava o Michael Phelps. O Michael Phelps pra mim era um cara muito porque ele conseguiu 8 medalhas de ouro numa Olimpíadas e tinha países que não conseguiram essa quantidade de medalha de ouro. Então quando eu descobri que ele treinava 8 horas por dia, que ele fazia uma refeição que era... Eu lembro que saiu no jornal que ele comia tipo metade de um boi por semana, o equivalente à dieta de 10 modelos e tal. Eu achava a disciplina muito... Eu gosto de vários esportes, mas eu sempre procurei aquele esporte que era o esporte que eu poderia falar, eu sou o melhor atleta do mundo. Porque natação você tem que treinar 8 horas. E aí, na época, eu tive a minha primeira namorada, que era na escola e ela fazia academia. Muita gente da escola fazia academia também. E o ex dela fazia academia também. E eu morri de ciúmes com isso. Eu falei, não, eu tenho que marcar meu território. E aí eu fui pra academia. Antes de ir pra academia eu falei, se eu vou parar a natação e vou começar uma outra coisa, eu vou competir. Procurei no Google, competições relacionadas à musculação. Achei lá basismo, levantamento de peso, powerlifting e bodybuilding. Bodybuilding me chamou a atenção logo de cara, porque eu lembro da foto do Marcus Hu, e ele parecia o Broly do Dragon Ball Z. Eu falei, você sei assim? E eu pensei, eu quero. Cheguei lá com meus 50 quilos na academia e falei, eu quero começar a treinar e eu quero competir para ser fisiculturista. Chegar nisso com 50 quilos, 15 anos, numa academia de bairro, com o público mais ferreiro e marombeiro que você imaginar, é pedir pra ser zoado. Então eu passei muitos perrengues naquela época, porque o pessoal não me respeitava, me passava qualquer treino. E aí eu comecei a estudar por mim mesmo, comecei a ir atrás de dieta, comecei a ir atrás de alguém para me preparar, para cuidar de mim. Eu entendi a importância já de ter um treinador, porque eu já vinha de outros esportes. E cara, é muito importante ter essa guia, mas eu não tinha ainda um treinador top, porque eu não sabia onde achar. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu tinha, na verdade, um nutricionista que ele trabalhava com luta e ele aceitou me ajudar e me cobrava 50 reais. A consulta com ele acho que era 250 reais. Ele fazia isso só pra falar que eu tô pagando, sabe? E ele fazia testes em mim para poder ser fisiculturista. E eu lembro que quando eu tive que começar a usar recursos ergogênicos, hormônios, para poder amplificar a minha performance a nível competitivo, e eu tive que contar isso pro meu pai. E na época, eu vivia de mesada, como um bom adolescente, né? Na verdade, eu não tinha mesada. Eu vivia de dinheiro para comer na escola. Então, meu pai me dava 10 reais, era 5 reais por dia para comer na escola. Então, por semana, eu fazia 25 reais. Eu juntava 25 reais, eu tinha 100 reais no final do mês, que era o dinheiro que eu usava para comprar whey e para comprar testosterona. E aí, o que aconteceu foi que eu queria contar pro meu pai porque eu queria ser transparente com ele, porque eu realmente encanei com esse esporte. Eu queria ser fisiculturista. E
eu lembro de ter levado ele pra falar com o meu nutricionista, o que eu acho que qualquer um que é adolescente deve fazer. Você deve conscientizar a sua família através de um profissional que vai poder explicar para sua família melhor o que você está fazendo e passar a segurança que você está fazendo algo saudável. E é isso que eu queria do meu nutricionista. O meu nutricionista virou pro meu pai e falou o seguinte: no fisiculturismo é assim, eles têm que usar hormônios e tudo mais, e depende muito da genética para poder saber a resposta dos hormônios. Então é mais ou menos assim, aquele que não morre ganha. Eu tipo, não, cara, o que você tá falando pro meu pai isso? Não vai dar certo. Mas aí ele trocou ideia, o meu nutricionista ele era engraçadão mesmo, e a gente, enfim, sempre passei a confiança pro meu pai de que eu sabia o que eu tava fazendo. Ele nunca gostou, mas eu não posso reclamar do meu pai. Meu pai foi a única pessoa que me apoiou. Daquele jeito. Tipo, eu preferia que você estivesse fazendo um negócio melhor da sua vida. Mas ele me apoiou. Eu não tinha muito apoio financeiro, eu não tinha muito dinheiro. Eu era só um adolescente. E como é que eu vou justificar um gasto enorme que é bodybuilding para os meus pais? Não tinha como. Então eu fiz com o mínimo. Eu fiz com o mínimo literalmente. Quando eu morava ainda com a minha mãe, antes ainda de ter essa história com meu pai, do nutricionista, eu convenci a minha mãe a fazer uma conta sobre a carne. Então, na época, eu queria fazer dieta e eu sabia que tinha que fazer 6 refeições e que eu tinha que comer muito frango, muita proteína. E na época, minha mãe não ia aceitar comprar isso tudo. Aí eu fiz um cálculo, calculei toda a minha dieta atual. Ou seja, a gente tinha um café da manhã lá de Toddy, tinha um iogurte, ao almoço eu sempre servia uma carne, aí eu fui lá, peguei no açougue o preço da carne e o menor preço de frango que eu consegui encontrar. Então eu falei, olha, um bife médio tem 250 gramas e o quilo tá R$20, então sai tanto. Com esse mesmo dinheiro de 200 gramas eu compro 1 quilo de frango. E aí eu convenci minha mãe através das economias a deixar eu fazer dieta porque eu ia economizar na carne. Então eu comecei com muito pouco, mas com muita vontade eu fui marcando meu território. Eu comecei a mostrar resultado e a minha família começou a aceitar, mas nunca investi. Eu comecei a vender chiclete na escola para poder pagar meus suplementos. Eu fazia o que eu podia fazer para ter o mínimo do mínimo para competir. E aí, finalmente eu fui para minhas primeiras competições. 2013 foi minha primeira competição, onde eu fui para um campeonato de fisiculturismo sem nunca ter visto um fisiculturista na minha frente. Então, você imagina, a primeira vez que eu vi, eu surtei. Eu falei, pareço nem um pouco perto disso. Resultado, eu decidi ir para Men's Physique, porque eu achei que eu ia ter mais chance. E eu já vinha estudando campeonatos de estreantes há muito tempo e eu sabia que eu tinha boas chances. Mas eu fiquei com medo. Fui na Men's Physique, resultado, fiquei em último. Fui desclassificado porque na época o físico de um Men's Physique devia ser muito magro. E eu era relativamente grande para a categoria, desclassificado. Mais pra frente, eu levava as coisas de forma tão intensa que eu surtei. Tive ataque de pânico, precisava dormir com a minha família, ficava com medo de tudo. Até porque eu estava usando suplementos que eram muito fortes em estimulantes, cafeína, efedrina, e me causou essas coisas. E eu falei, se pá, bodybuilding tá na hora de dar um tempo. Então, eu decidi dar um tempo com bodybuilding e fiquei mais ou menos 6 a 8 meses afastado, sem treinar, focando na minha faculdade de psicologia. Tudo que eu fazia era ir pro barzinho, conversar com meninas e, enfim, curtir a minha vida de adolescente um pouquinho, que eu passei tantos anos ali focado em bodybuilding extremamente e de forma extrema, obsessiva, e não curtia a minha adolescência. E aí nessa época eu curti um pouquinho, até que eu lembro de um dia que tá no bar, na frente da faculdade de São Camilo, em São Paulo, onde eu fiz psicologia, e eu vi um cara passando de bike. E eu lembro que eu fiquei com uma inveja, porque eu gosto de esporte, eu cresci sendo atleta, eu não tava sendo eu. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ver um campeonato, eu vou fazer isso. Eu ainda tinha uns gominhos na barriga, tinha um físico bonito, e aí eu vi o campeonato, faltava 3 semanas pro Campeonato Paulista de 2014. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer isso. 3 semanas de treino, eu fui pro Paulista e acabei classificando pro Campeonato Brasileiro na categoria Men's Physique. E a experiência foi tão legal que eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero viver isso, então esquece essa história de Men's Physique, eu vou pro fisiculturismo. E aí, finalmente, eu procurei já agora mais bem ambientado, de que é bodybuilding, quem que é quem, eu descobri um bom treinador. Eu contratei esse treinador e pelos seus resultados também com atletas que eram da mesma idade que eu, e falei, cara, eu quero ganhar, vamos lá, me prepara. E aí eu comecei a minha primeira preparação para um campeonato de fisiculturismo na categoria bodybuilding.
Então eu contratei esse cara para finalmente ir pro campeonato de bodybuilding e foi o meu primeiro campeonato como bodybuilder. E o resultado disso você vai saber no próximo vídeo, continuando a história de quando eu comecei a ganhar campeonatos e minha vida transformou. Enfim, deixa pro próximo vídeo, eu vou terminar o meu suquinho aqui agora e talvez pedir um hambúrguer? Eu não posso interagir com você? Não sei, acho que não. Não? Tá tudo bem. Não fica legal? Acho que fica legal, tem vários formatos que tipo... Então tá. Né? Então eu pego aquela cena e daí mantém. Tipo... Então beleza, tá liberado. Não, então vou pegar um hambúrguer então? Vamos comer um hambúrguer aqui e depois essa história continua na parte 2 da história de como eu consegui me tornar um atleta profissional. Valeu, até a próxima.